Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma semana aqui estamos juntos fazendo a nossa live com o nosso estudo semanal. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo esse vídeo ao vivo e você que está assistindo esse vídeo gravado, que você possa também participar aí com a gente e estar conosco aí, opinar, falar e nos ajudar a ficar gravado. O Elias já está entrando aqui, nós já vamos começar a nossa live. Vamos lá, vou esperar que o pessoal dê uma entrada. Bem-vinda a Valéria, Maria Roça. Elias, não estou te vendo. Você já entrou aí? Sim, você não está me vendo? Não. Então deixa eu sair, aí você me convida que eu acho que dá certo. Tá. Vou tentar aqui. Deixa eu... Vamos lá. Estou tentando aqui, Elias. Vê aí se vai aparecer para você. Bem-vindo aí, Eliane, Pastor, Lorena. Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Estou aguardando aqui para conseguir conectar com o Elias para a gente começar a nossa live hoje. Humberto Justino. Beleza, doutor Humberto? Ué, Elias, não estou conseguindo te conectar aqui, hein? O que está acontecendo? Vamos lá, peraí. Saudades, hein, Lorena? Esse negócio não acaba logo para a gente voltar a se reunir. Tá difícil mesmo, não tá fácil. Mas logo, logo a gente vai estar juntos, pessoal. Enquanto nós não estamos juntos, nós vamos seguindo aí com as nossas lives para a gente não parar, né? Não deixar de estudar, não deixar de estarmos olhando para a palavra de Deus, aprendendo os assuntos aí. Agora sim. E aí, doutor Elias? E aí, tudo bem? Tudo jóia? Beleza? Pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma semana para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Muito bem. Só estou mandando os convites aqui que a gente sempre manda para a gente começar. Depois, lembrando que vai ficar gravado, então a gente, quem puder depois compartilhar com os amigos aí. Pronto. Acho que eu mandei aqui para todos. Muito bem, Elias. Mais uma semana aí, nós vamos estudar mais um pouquinho. Hoje falando mais ainda um pouquinho no tema lá da ideia de não andar sozinho, né? Hoje o tema é uma ajuda necessária. A gente vai ver um pouquinho do que Paulo ensinou para Timóteo, e através do exemplo ali de Paulo e Timóteo, a gente tentar extrair aí verdades para a nossa vida, tentar extrair ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Tá bom? Vamos começar, Elias? Você quer ler o texto aí para nós e aí a gente começa? Pode ser. Então manda bala, lê aí para nós e pode começar. Então, o nosso texto vai estar lá em 2 Timóteo 3, né? A base vai ser o 2 Timóteo 3:10, mas depois, no final, nós vamos também compartilhar, né, o 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. Então, eu vou ler só o 10 por enquanto. Diz o seguinte: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Muito bem. Quer ler aí a introdução? E aí você pode já dar uma introduzida aí para nós? Sim, ó, diz assim, ó, Timóteo, como grande cooperador de Paulo no trabalho das comunidades, nunca caminhou sozinho. Como a comunicação era mais complicada do que hoje em dia, cartas eram frequentes para uma prestação de contas. Mesmo longe, Timóteo não tem uma jornada solitária. Muito bem. Então aí, né, Elias, só para a gente fazer o, o plano de fundo aqui, para a gente entender, Timóteo, então, ele era um pastor jovem, né?
do próprio Paulo, né? Então, Paulo, ele tinha Timóteo como um discipulando dele, né? Alguém que ele estava preparando para o ministério ali. Então, nós vamos ver aqui Paulo dando algumas orientações, depois no texto lá na segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, a gente vai ver Paulo dando algumas instruções para Timóteo sobre coisas importantes, né? Só que a ideia que é legal que a gente vê aqui, Timóteo, ele era um cooperador, então ele não era o principal. Você nunca vai ver ele como principal, né? Mas ele era sempre um cooperador de Paulo. Mas ele nunca esteve sozinho, porque Paulo deu sempre todo o respaldo necessário, todo o suporte necessário através das cartas, né? Como diz aqui no texto, não tinha uma comunicação fácil igual a gente tem hoje, de poder ligar e falar igual a gente faz, mas tinham as cartas e Paulo usava as cartas para se comunicar com Timóteo, para mostrar para Timóteo, para ajudar Timóteo, mostrando que ele não estava sozinho, né? Acho que é sobre isso um pouco que a gente vai falar hoje, né, Elias? Quer comentar aí? É legal essa introdução, porque Paulo, o contexto aqui, na verdade, só contextualizar, né? De quando você vê aí 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, do 3, do 1 ao 9, você vê Paulo falando de tantas pessoas, tantas más condutas, más pessoas, né, que andam fora da palavra de Deus. E quando ele começa o 10 aqui, ele já fala assim, ó, você, Timóteo, né, no entanto, dá a impressão assim, de que ele está falando totalmente ao contrário de tudo aquilo que ele já vinha falando, né? Então, você, no entanto, tem seguido de perto, né? Então, é legal ver que mesmo jovem, né, como você comentou, ele seguia de perto aquele que estava lhe orientando, né? Mesmo nas dificuldades daqueles dias, Timóteo ele estava ali e seguia aquilo. Ele compreendia e seguia. É mais um exemplo para nós também de pessoas que querem aprender, ele tem uma referência, né, na vida dele e ele quer seguir aquilo que aquela pessoa é para ele, né? Então, acho que é legal ver a conduta de Timóteo aqui também, já só de introdução, né, cara? Uhum. E, assim, é legal a gente ver o que Paulo vai ensinar aqui para Timóteo, vai mostrar, né, para nós, através do exemplo do trato dele com Timóteo, e é sobre a importância de nós não sermos individualistas, no sentido de não pedir ajuda, né? Então, o texto vai falar isso para nós aqui na segunda estrofe, fala assim, é totalmente contra a nossa natureza, então nós somos assim naturalmente, né? É contra a nossa natureza individualista pedir ajuda para alguém. Menos ainda nos expormos demonstrando quem realmente somos. Nossas falhas, defeitos e erros devem ser mantidos em sigilo, não é? Não, aí está a chave do amadurecimento e caminhada cristã. Ter com quem contar e demonstrar quem verdadeiramente nós somos, sem máscaras e sem mentiras. Então, isso é legal para a gente entender a importância da vida em comunidade de uma forma sincera, né? Sem fingimentos, porque muitas vezes a gente vive naturalmente uma vida que a gente não conta para os outros os nossos problemas, né? A gente não fica expondo, né? Eu sempre cito o seguinte, você nunca vai ver ninguém no Instagram ou no Facebook postando coisas ruins que acontecem no dia. Você posta coisas boas, né? Você não posta lá no Instagram tragédias que aconteceram com você, dependendo do que for, coisas chatas que te aconteceram, que te envergonham, né? Você só posta coisas que, querendo ou não, de alguma forma te deixaram feliz, te trouxeram alguma coisa boa, porque coisas ruins a gente acaba não compartilhando. Mas o Evangelho vai ensinar para nós que é importante para o ser humano ele ter uma comunidade para a qual ele pode confiar de contar os problemas, né? É bom a gente ter amigos que a gente pode contar os problemas, né? Com certeza, e quando você vai guardando isso dentro de você e não se expõe com ninguém, aquilo acaba fazendo mal, né? Isso
vai corroendo as nossas vidas e aquilo vai fazendo mal mesmo. Como você citou, essa rede social você vê de tudo, né? Totalmente ao contrário daquilo que a pessoa realmente vive, né? Não sei se você já viu um vídeo que passa primeiro primeiro a coisa boa e depois mostra como realmente é, né? É como se fosse assim, a expectativa e a realidade. E é totalmente ao contrário daquilo que você vê na rede social. Geralmente, o que você vê na rede social não é aquilo que a pessoa realmente vive. E é isso que você falou, a pessoa não quer se expor, né? Não quer expor o problema que ela tem, ela tenta esconder de todas as formas aquele problema que ela possui da rede social. A pessoa que segue ela, às vezes não conhece ela realmente como ela é, né? Então, como é bom, às vezes, a gente ter com quem contar pessoas como referência, né? Igual como Timóteo tinha Paulo como referência, nós também termos pessoas com referência. Porque se nós estivermos andando sem pessoas como referência para nós, tem alguma coisa errada, porque, na verdade, você precisa de referências boas, referências de fé, né? Referências de idoneidade. Então, tudo isso faz parte das nossas vidas e é isso que a palavra de Deus nos demonstra. Como a gente está sempre falando, sempre um ajudando o outro. Né? Acho que foi na quarta-feira passada que nós falamos que foi de dois em dois, né? Não sei se foi de quarta-feira passada ou na outra. Então, sempre tem uma outra pessoa do lado ali, ó, acompanhando, fortalecendo um e o outro. Você pode fortalecer a pessoa te fortalecer. Então, é isso que a palavra de Deus nos demonstra e é isso que nós temos que viver, né? É isso aí. E é interessante, esses dias atrás eu vi alguém que se diz cristã, assim, e falando algo no sentido contra isso, dizendo assim, olha, é sempre o mesmo papo, mesma conversinha, né? Tipo, não conte os teus problemas para ninguém, não conte, tipo assim, falava assim que não devia contar nem as coisas boas que acontecem porque as pessoas têm inveja. Entra aquele negócio assim, não, você não pode contar porque senão as pessoas vão ter mal olhado, não tem aquele negócio? Vão agorar, né? Tem essas coisas mais antigas aí, mas o pessoal, não pode, não conta para ninguém, fica bem quietinho. Mas base bíblica para isso não tem nenhuma para falar isso, né? Porque, pelo contrário, o ensino cristão para nós é sorria com os que estão sorrindo e chore com os que choram, né? Então, como é que eu vou sorrir e como é que eu vou chorar com os meus amigos cristãos, com a minha comunidade, se eu não compartilho dos meus sentimentos, tanto das minhas alegrias quanto das minhas tristezas com eles? Então, se não tem esse compartilhar de verdade, de vida, igual diz aqui, né? Sem máscara, sem mentira, mas se não tem um coração que está aberto a receber tanto palavras boas quanto palavras que vão, às vezes, nos corrigir, né? Se a gente não estiver disposto a ter um coração aberto para receber isso, não dá para viver uma vida cristã também verdadeira. A gente vai viver uma vida falsa. As pessoas chegam para a gente e falam, e aí, você está bem? Você fala, não, está tudo bem, mas não está tudo bem. Mas se você não abre o teu coração também para falar, não está bem, estou precisando de ajuda, ora comigo, ou fala comigo, conversa comigo e tal, se a gente não abrir, a gente não vai dar oportunidade para que haja esse amor comunitário aqui, esse cuidado mútuo comunitário no meio da comunidade cristã, né? Eu acho que é isso que também acho que é importante nós entendermos. Infelizmente, né, Ricardo, quando você estava comentando aí na questão de cuidado, né, na hora de comentar com as pessoas, ou não se abra com as pessoas, infelizmente nós vemos que tem muitas pessoas que realmente querem o mal do outro, né, que está próximo. Então, acho que por isso que nós temos que selecionar bastante as pessoas, né, a quem a gente conta, né, e acho que fazer uma introspecção nossa mesmo. Será que eu estou sendo uma pessoa confiável? Será que eu estou sendo uma pessoa que serve de exemplo para outra pessoa? Será que eu estou sendo uma pessoa que o meu próximo pode contar comigo, né, Ricardo? Acho que é legal a gente fazer uma introspecção nesse sentido, ao mesmo tempo de nós podermos contar com outras pessoas e selecionar as pessoas que nós vamos contar. Né? E, infelizmente, com a entrada do pecado, né, lá
no Éden ali, eu acho que nós vamos encontrar pessoas que realmente querem o mal. E se você compartilhar alguma coisa com essa pessoa, realmente alguma coisa essa pessoa pode fazer contra você, né? Então, acho que é legal a gente selecionar as pessoas e fazer também uma introspecção nossa para poder ser uma pessoa referência para outra pessoa. Eu acho que assim, como comunidade, se a gente pensar em igreja, igreja como comunidade, que nós que recebemos pessoas, recebemos diversos tipos de pessoas dos jeitos mais diferentes, né? Nós temos que pensar se a gente não tem sido muitas vezes preconceituosos, né? Se a gente não tem sido fechados, uma igreja fechada para receber outras pessoas, porque a comunidade cristã, ao meu ver, a comunidade que ela é sadia, que entendeu o evangelho, é uma comunidade totalmente inclusiva, né? Que chama as pessoas voltada para fora, porque ela não tem preconceito, porque com a maturidade você percebe o tanto que você também é imperfeito. Então, uma comunidade cristã que é madura, que entendeu o evangelho, ela sabe, os membros dela sabem que eles também são imperfeitos, são pecadores, e por isso ela tem mais facilidade em agregar pessoas por mais problemas que elas tragam, né? Eu acho que essa ajuda necessária que nós estamos falando, nós precisamos também ser ajudadores, né? Nós temos que ser uma igreja aberta para ajudar a comunidade, ajudar as pessoas, ajudar aqueles que têm dificuldade, estão passando por dificuldade na sua vida, no seu relacionamento com Deus, a se voltarem para o caminho, né? Se a gente for uma igreja preconceituosa, que chega, você já olha a torta, e olha a roupa dele, olha o estilinho, olha não sei o que, não sei o que. Então, nós temos que ser essa igreja mesmo, como o pastor está dizendo aí, que acolhe e depois de acolher ensina, né, a viver. Ensina o meio de vida de Cristo. É Com isso? certeza. É isso aí mesmo. Acho que nós temos que. Esse é o Evangelho. Nós temos que estar dispostos a levar aquela pessoa a Cristo. A partir da hora que essa pessoa conhece a Cristo, ela tem uma vida transformada. Então, nós temos que estar dispostos a acolher a pessoa da forma que ela está, né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que quando eu comentei aqui que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se abrir, não exclui a intenção de você conquistar aquela pessoa para Cristo, né? Eu acho que não exclui isso. Acho que só tem que tomar cuidado com quem você tem de referência, porém, nós temos que ser referência para todos e levar a Cristo para essas pessoas mesmo, porque é só Cristo que pode transformar a vida. É Então, isso. acolher essa pessoa e ensinar, igual o pastor falou, é a proposta do discipulado, é caminhar junto, é estar junto, levar essa pessoa a conhecer cada dia mais a Cristo. Isso que você está falando é justamente o que está falando aqui na penúltima estrofe. Diz assim, nossa caminhada de fé deve ser acompanhada por pessoas que nos ajudem a não errar o alvo novamente. Então, nisso que você falou, é importante, quando nós vamos nos aconselhar com alguém, quando nós vamos buscar palavras, que sejam pessoas que entenderam também o evangelho e que creem da mesma forma que nós. Senão a gente vai buscar conselhos com esse tipo de pessoas, ou se abrir para esse tipo de pessoas que não entendeu o evangelho, não crê no evangelho, e eles vão nos direcionar para um caminho errado também, né? Vão nos direcionar talvez até para mais longe do que a gente já estava antes. Então, por isso é importante nós procurarmos pessoas e procurarmos a ajuda de pessoas que creem da mesma forma que nós no Evangelho e seguem o Evangelho de Cristo, para que a gente não erre novamente o alvo. E da mesma forma que a gente também busca, a gente tem que ser aqueles que as pessoas podem contar para entender a verdade do Evangelho e para ajudar essas pessoas no caminho, na caminhada cristã, para que eles voltem ao caminho e não errem novamente. Porque se a pessoa chega aqui para falar com qualquer um de nós, né, para se aproximar de nós, e aí a gente não fala para ela do Evangelho da verdade, se a gente não vive o Evangelho, isso que é o mais importante, porque às vezes a gente fala, mas a gente não vive, a gente vai atrapalhar a pessoa, não vai ajudar ela na caminhada, vai afastar ela, vai fazer com que ela erre
de alvo novamente, né? A gente vai ser uma pedra de tropeço para essa pessoa. Como Timóteo foi de Paulo, né? Nós temos que ser às vezes de pessoas que vão nos discipular sempre e ser de Cristo, né? É o principal, principalmente ser dependente de Cristo e depois de pessoas que podem nos ajudar no nosso caminhar, né? Como o Timóteo fez aqui. Ele seguiu de perto o ensino, né? A conduta de Paulo, o propósito, né? Como o versículo nós estávamos lendo. A fé de Paulo, a paciência, o amor, ó, tudo isso aqui, ó, perseverança. Então ele seguiu de perto aquilo que Paulo vivenciou, que Paulo transmitiu e transmitiu para ele também. Então ele foi diferente dos outros que, igual eu comentei no início, né? Ele foi diferente de todos aqueles outros que Paulo está falando aí do 1 ao 9. Então, que nós possamos ser como Timóteo mesmo. Estar sempre perto de pessoas que podem nos ajudar e abertos ao ensino, à conduta de tudo isso, né? É isso. Então, aí, né, falando um pouco do discipulado, então, lá no indo para o texto, Elias, que nós começamos lendo do 10, a gente vê que Paulo, sim, ele faz o discipulado, como o pastor citou aí também, mas é o versículo 10, né? Ele está dando exemplo para Timóteo. O discipulado começa com exemplo, né? Por isso que ele fala, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, e a minha fé, a minha paciência, o meu amor. Porque ele sabe que ele era um bom exemplo a ser seguido. Paulo, ele tinha tanta convicção da fé que ele possuía, que ele é capaz de falar para as pessoas, sejam os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, o processo de discipulado, ele nos traz essa condição, e a gente tem que estar atento a isso. Será que eu tenho sido realmente um exemplo a ser seguido? Será que as pessoas podem realmente me imitar, porque eu imito a conduta de Cristo? Então, o discipulado aí é um pouquinho que a gente vai entrar agora no texto aí até o verso 17, vamos ver se a gente consegue ler todos os versos aqui, vai falar justamente sobre isso. Se você fala uma coisa e faz outra, não adianta, não é discipulado da forma com que Cristo nos ensinou, né, Elias? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, bom, o verso 10 a gente já leu, então Paulo ele faz ele fala para Timóteo que ele deve seguir mesmo, continuar seguindo de perto o ensino dele, a conduta dele, o propósito, porque ele tinha a conduta de Cristo, né? E aí no verso 11 é legal que ele ainda fala para Timóteo, não esconde a verdade, né? As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, em Icônio, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Você quer comentar aí, Elias? Eu acho que o 11 é um pouco de um complemento do 10 aí, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que o discipulado de Paulo é aquele que passou por tudo e enfrentou tudo e foi exemplo para outras pessoas, né? Então, como Paulo, acho que você comentou um pouco sobre o que o pastor tinha comentado ali, né? Que muitas pessoas falam assim, ó, não olha para mim, olha para Cristo. Mas na verdade não é isso que o Evangelho diz, né? Ó, o Evangelho diz, olha para mim porque eu sigo a Cristo. Então, pratique aquilo que eu pratico porque eu sigo a Cristo. Será que a gente está podendo falar isso, né, Ricardo? É um desafio para nós. Será que eu posso falar assim, ó, me siga porque eu sigo Cristo? Me siga porque eu tenho uma conduta como a de Cristo? Né? Então é legal, é um desafio para nós isso aí. Para a gente pensar, será que nós estamos prontos para falar, ó, me siga, faça o que eu faço porque eu sou o discípulo de Cristo, eu imito a Cristo, né? Então imite a minha vida porque eu imito a Cristo. É um desafio para nós. E nisso, aí, nessa palavra de não olhe para mim, olhe para Cristo, as pessoas, a gente às vezes se engana falando assim, não, mas Jesus, era Jesus, né? Você não quer me comparar com Jesus, né? Jesus conseguia, mas Deus sabe, é meu jeito, né? Mas é legal porque o próprio Cristo, ele falou assim, todo aquele que quiser vir após mim tem que se negar a si mesmo, né?
Então, esse papinho de que não, olha para Jesus porque eu sou imperfeito, é claro que a gente é imperfeito, a gente não vai viver uma vida sem tropeços, sem erros, mas a gente não pode se isentar da responsabilidade de nós não vamos ser nunca iguais a Jesus, mas nós vamos ser parecidos com ele. Nós temos que seguir o caminho dele. Ele não tropeçou, ele não errou. A gente vai errar? Vai, mas nós vamos andar no caminho dele. A gente vai errar, mas tentando sempre acertar, se consertando e indo no caminho dele, tendo a nossa responsabilidade como discipuladores também de outras pessoas. Os mais novos na fé, inevitavelmente, eles olham para você que já está há mais tempo na igreja, na sua conduta, no seu modo de agir, naturalmente. Então, nós temos a responsabilidade de sermos bons exemplos também na comunidade, né? Essa ajuda necessária é uma responsabilidade de todo cristão. E eu não estou dizendo de cristão que está muito tempo na igreja, não. Se você já entendeu o evangelho, já está participando da comunidade, você já pode e é referência para muitas pessoas. Então, você tem que ficar atento se você está sendo um bom exemplo a ser seguido também. Isso aí. Aí, comentando um pouco o 11, né, Ricardo? Ele fala assim, ó, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. É legal a gente só fazer um comentário aqui de que pessoas que seguem a Cristo também são perseguidas. Também não, né? Aqui no final vai falar que nós vamos ser perseguidos realmente. E que passa por sofrimentos, né? Muitas pessoas acham que a partir da hora que você crê em Cristo Jesus, que você anda com Ele, você não vai enfrentar mais nada na vida, vai ser só mar de rosas. E na verdade aqui nós conseguimos ver que pessoas que servem a Cristo também são perseguidas, pessoas que servem a Cristo também sofrem, né? E no sofrimento que a gente passa por aquilo e dá o exemplo para as outras pessoas também. Muito bem, é isso aí. Paulo não enganou Timóteo, né? Ele está praticamente dizendo assim, ó, Timóteo, eu sofri perseguição e sofrimentos e você também vai passar por isso. E é legal, quando as pessoas veem que a gente passou por momentos de dificuldade, enfrentou eles e venceu, isso motiva as pessoas também a lutarem para vencer, né? Então, até isso a gente está ajudando as pessoas quando a gente não esconde o nosso sofrimento, quando a gente não esconde as nossas lutas. Por isso que eu acho importante a gente compartilhar as nossas lutas, dificuldades, porque eu acredito, e eu, no meu pequeno grupo, todo mundo que está aqui participando hoje, deixa eu ver quem está aqui do meu pequeno grupo, a Renata, o Éder, as meninas, né, que são aqui do pequeno grupo, eles conhecem várias coisas minhas que muita gente não conhece, tá? Que eu não saio contando aí para todo mundo, mas quem está aqui no meu pequeno grupo sabe das minhas dificuldades, das coisas que eu me envergonhei de ter feito, conto para eles tudo mesmo, porque isso ajuda, eu acredito que ajuda as pessoas a entenderem que nós todos somos imperfeitos, incapazes, a gente erra mesmo, a gente quebra a cara às vezes, mas é melhor, eu sempre aprendi isso, que é melhor você aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Então, às vezes você vê o cara errando e aí você não vai errar igual ele. Você viu ele se estrepando por causa disso, então é melhor ver ele se estrepar do que você mesmo, se você fizer a mesma coisa. Mas eu acho importante isso que Timóteo fez com o seu discípulo, que Paulo fez com Timóteo, que nós fazemos também, mostrarmos para as pessoas tudo que a gente já cometeu de erro, no sentido de mostrar como que Cristo pode modificar os nossos erros, a nossa vida, pode transformar a nossa vida e transformar a vida delas também, né? Até porque, né, Ricardo, se nós não tivermos a humildade de se abrir e mostrar, ó, eu também erro, nós vamos estar com máscaras, como a gente falou no início. Porque, queira ou não, todo mundo erra, né? O único perfeito foi Cristo, nós não somos perfeitos. Então, se nós não nos abrirmos, não demonstrar que nós também somos fracos, que nós não somos super-heróis, né? Então, aí nós vamos estar com máscaras, né? Vivendo através de máscaras e não é isso que é a proposta do Evangelho. É isso aí. Se eu fingir que eu sou perfeito, uma hora ou outra eu vou decepcionar as pessoas, porque elas vão perceber que eu não sou, né? Então, é Isso melhor mesmo. a gente saber. Então, no 13 é mais ou menos uma continuação, ele fala
no 12, perdão, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tá falando para Timóteo, Timóteo, você quer viver com Cristo, você vai ser perseguido, cara. Você vai ter problemas, você vai ter injustiça. Não está enganando. Então a gente não pode enganar as pessoas dizendo para elas: vem para Jesus, que aí sua vida vai melhorar. Você vai trocar de carro, você vai trocar de casa, você vai ter uma saúde perfeita, você não vai ter problemas na sua vida. Se a gente enganar as pessoas desse jeito, sabe o que vai acontecer? Elas vão vir para a igreja e elas vão ter problemas, elas vão perder o carro às vezes, elas vão perder o carro, elas vão ficar doentes, e aí elas vão falar: mas vocês falaram que eu ia melhorar minha vida com Cristo e agora eu estou tendo um monte de problema. Mas então a gente tem que dizer, acima de tudo, a verdade. É isso que Paulo faz com Timóteo, né? E aí, no 13, eu só vou caminhar aqui para a gente não depois ficar sem tempo. No 13 ele fala: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então ele está dizendo que no final todo mundo acaba, é a lei da semeadura, o que o homem plantar, certamente ele colherá. Então ele está dizendo, né, os homens maus terão que pagar por isso. Se não pagar nessa vida, vai pagar quando Cristo voltar. É aquele negócio, a gente fica pensando, né? Nossa, mas aquela pessoa, ela vive de qualquer jeito e dá tudo certo na vida dela. É isso mesmo. E às vezes a gente fica chateado, né? Fala: pô, eu que sou tão crente, estou passando por essa dificuldade, esse cara é um desgraçado, nem acredita em Jesus e está lá, ó, prosperando. Mas Paulo está dizendo isso bem, o fim deles é triste, né? Então a gente tem que... Quem tiver, Ricardo, só uma indicação aqui, quem estiver pensando assim, você que está vendo esse vídeo, às vezes vai ver gravado, está pensando assim: mas tem pessoas que estão se dando melhor. Tem um livro na Bíblia que é Abacuque. Então, leia esse livro de Abacuque que você vai entender tudo isso aí que a gente está comentando, né? Dessa questão de você ficar pensando que pessoas podem se dar bem. Aqui a palavra de Deus está falando, ó, né, no final das contas, elas vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, leia o livro de Abacuque. Tenha esse interesse de ler o livro de Abacuque que você vai entender isso aí. Só fazendo uma indicação, cara. Então tá, e aí verso 14, ele diz, né, fazendo um contraponto aí a esses homens maus e perversos impostores, né? Esses vão de mal a pior. Então, quem é impostor, no sentido aqui de muitas vezes, você fingir que é uma coisa e não é, né? Então, lembra, os fariseus fingiam que eram muito religiosos, mas eram pessoas más, né? Que desejavam mal para as pessoas, muitas vezes. Mas em contraponto, então ele fala: mas você que não é perverso e não é um impostor, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Então, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha que legal, olha como Paulo ele tem a autoridade para falar isso, né? Ele está falando assim: olha, permaneça nas coisas que aprendeu, porque Paulo sabe que ele aprendeu, que Timóteo aprendeu coisas boas, coisas sérias, coisas do Evangelho, que Paulo tinha ensinado para ele a verdade do Evangelho. Ele fala assim: você tem convicção dessas coisas, você entendeu, Deus te deu a capacidade para entender essas coisas, e você sabe que o ensino foi de alguém que é fiel a ele, que é fiel aos ensinos de Cristo. Então, para nós, eu vou fazer uma aplicação aqui, depois você pode comentar também. Mas, para nós, eu fico pensando: será que nós temos ensinado realmente o Evangelho de Cristo? Ou será que a gente tem ensinado o que a gente acha que é? A nossa opinião. Será que nós temos convicção de dizer assim: olha, você pode permanecer firme naquilo que você aprendeu, porque eu ensinei aquilo que Jesus ensina para nós. Então, nós, como pregadores do Evangelho, como pessoas que discipulam outros, nós temos que saber e ter essa responsabilidade. Será que eu tenho ensinado somente aquilo que Cristo nos ensinou, somente aquilo que Cristo deseja que a gente transmita de mensagem? Fica aí para nós também essa reflexão, né? Eu acho que aqui a palavra-chave do versículo é permanecer, né? Então acho que, permaneça, né? Não se afaste. Você vai estar vivendo no meio de muitas pessoas, muitas coisas ruins nesse mundo.
Só que permaneça naquilo que você aprendeu, né? Permaneça, não se deixe levar, permaneça naquilo que você tem convicção. E, na verdade, o que nós aprendemos? É o que nós vamos entrar aqui, né, Ricardo? No 15 e 16, vai falar sobre as escrituras sagradas. Né? O que é que nós aprendemos que nós temos que permanecer? É permanecer na palavra de Deus, é permanecer nos ensinos das escrituras, né? Na verdade da palavra de Deus. É isso que nós temos que continuar, ó, permaneça, não se afaste, não se deixe levar. Muito bem. Muito bem, vamos lá então, verso 15 aqui, né? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a pergunta é a seguinte, Elias, como que uma pessoa se torna sábia Ricardo, para a salvação, ou conhece a salvação, né? Você ia falar alguma coisa? tá mudo, eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Não tá? Ué, eu tô te ouvindo, normal, fala aí. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Comentem aí, por favor, alguém que se está me ouvindo ou se está mudo meu microfone. Alô, 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 alô? Espera aí. Ué, eles estão me ouvindo aqui, Elias. É você, então, o problema, hein? Acho que é só eu que não estou te ouvindo, então. Ué, não entendi. Ué, tá todo mundo me ouvindo, e agora? Como que faz? Que estranho. Espera aí. Eu vou tirar o Elias aqui rapidinho e vou colocar de novo. Vamos ver se dá certo. Espera aí, só um pouquinho. Aguenta aí, pessoal. Falhas na transmissão aqui. Deixa eu ver se agora ele vai me ouvir. Eis que te ouço. Eu tenho medo disso. Acho que agora voltou. Voltou? Voltou. Nossa. O pastor fala isso que te digo, já dá até um negócio no meu coração aqui, é um aperto. Não, voltou. Vamos lá. Então vamos lá. Vou voltar aqui no verso 15, então, né? Ele fala: desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. Então, existe alguma forma de sermos sábios para alcançarmos a salvação? Porque se a salvação vem mediante a fé, né, em Cristo Jesus, eu preciso entender quem é Cristo Jesus. As pessoas, para serem salvas, elas precisam entender, conhecer é que liberta. Mas então, olha que legal, a importância do discipulado tratar de fazer as pessoas conhecerem a palavra de Deus. O discipulado ele é muito importante na parte de comunhão, na parte de cuidado, de acompanhamento, mas nós não podemos abrir mão de ensinarmos as sagradas letras, né, como diz no versículo, porque Timóteo ele aprendeu desde criança. Mas tem... Ué, o Elias saiu de novo. Vou continuar aqui e depois eu vou adicionando o Elias. Timóteo, ele aprendeu desde criança as sagradas letras, né, as escrituras. Mas tem pessoas que vão chegar e eles não conheceram ainda Cristo. E eles precisam, assim como crianças, eles precisam aprender toda a verdade do Evangelho para que eles possam crescer, encontrar sabedoria, encontrar Jesus Cristo e serem salvos por Ele, mediante a sua fé, através da graça de Jesus. Tá bom? O Elias está com probleminhas aí na transmissão, vou tentando adicionar ele aqui, enquanto isso a gente vai... Não, eu já voltei já, viu, Ricardo? Você voltou, mas eu não estou te vendo. Oxi. Eu não sei se você me vê normal, hein? Eu estou vendo, vamos continuar. Então vamos lá. Então, Elias, esse verso 15, eu acho que é importante o ensinar, né? O ensinar desde sempre. Ensinar o correto desde o início. Como mesmo que a pessoa esteja aprendendo os primeiros passos, a gente tem que ensinar correto, desde o início, porque senão depois ela não vai adquirir essa sabedoria, essa maturidade para ter fé genuína em Cristo Jesus, né? Com certeza, eu acho que isso aí é extremamente importante, né? É ensinar o correto. E o que seria o correto? É a palavra de Deus, né?
acho que nós aprendemos a ler a palavra de Deus diferente, né, Ricardo? Quando a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus não está ali só para a gente ler, só por ler, ou como se fosse qualquer outro livro. Não, a palavra de Deus ela é viva e ela fala conosco. E é a palavra de Deus que vai nos mostrar a verdade. Então, nós temos que ensinar a verdade, ensinar as Sagradas Escrituras. Acho que é um compromisso nosso de proclamação do Evangelho, é ensinar as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras vão nos mostrar a verdade. Então, eu acho que é isso que nós temos que ter em mente e praticar. Muito bem. Bom, eu achei que eles não estavam te ouvindo, mas está sem som. Ixi, gente, o que está acontecendo, hein? Eu acho que o pessoal não está te ouvindo, Elias. Ai, voltou. Vai. Ô, Jesus, hoje tá, hein? Hoje... É o Elias, hein? O problema é a conexão do Elias, hein? Aqui tá tudo bem. O Elias que tá dando problemas. Vamos lá. Então, pessoal, só para a gente já vai caminhando para o final aí, eu vou tentar adicionar de novo ele aqui. O verso 16, ele diz assim, esse versículo é bem famoso, você já deve ter ouvido ele. Aí, garoto. Eu acho que tem alguém tentando me ligar no meu celular aqui, que é daquele 011, sabe, de São Paulo. Tá. E aí, quando liga, dá problema, dá interferência. Muito bem. Vamos lá. Verso 16, então. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha aí, Paulo dá ênfase no ensino dele a Timóteo de como toda a escritura sagrada, toda a lei de Deus, todo o evangelho de Cristo, ele é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir as pessoas. Então, a gente tem que... nós temos que pregar nada além da verdade da palavra de Deus. Não precisa de mais nada, não precisa de acréscimos. Por isso que é uma coisa que o pastor sempre pegava no nosso pé, né? A gente tinha uma veia, né, mais voltada para umas coisas meio doidas, assim, sei lá, né? Mas o pastor sempre pegava no meu pé, por exemplo, falando assim, eu tinha uma raiva quando ele falava isso, mas hoje eu entendo que ele falava para o meu bem. Mas ele falava assim, mas qual o propósito disso? Você já ouviu isso do pastor, Elias? Com certeza. Ele sabe disso. Tudo que você vai falar, ele falava, mas qual é o propósito? Que você... Ricardo, e o melhor? Quando alguém chega com ideia doida para você, o que você fala? Eu falo qual é o propósito, né? Então. Aí, ó. Estamos como Timóteo, né? Nós aprendemos, né? Mas é porque a gente entende que se qualquer coisa que a gente faça, seja dentro da liturgia do culto, seja como meta, como planejamento para a igreja, se a gente não tiver um propósito definido e esse propósito ser voltado para a Escritura, voltado para o propósito de Cristo, é bobeira, é coisa que não foge daquilo que a Escritura está dizendo aqui para nós. Porque se Paulo está dizendo, e a Bíblia está dizendo para nós, que o que é útil para o ensino é a palavra de Deus, qualquer coisa que eu vou fazer, se ela seja qualquer representação artística ou organizacional, qualquer coisa, projetos, se eles tiverem uma base bíblica, se eles tiverem o propósito de expor a Escritura da maneira que for, mas se o propósito for expor as Escrituras sagradas, seja através de teatros, eu não vou falar danças porque eu acho difícil, mas dançar a palavra de Deus eu acho meio difícil. Dança Hebreus 8 aí, Elias, para nós, eu acho meio difícil. Mas então eu falo assim, qualquer manifestação, eu gosto de teatro, por exemplo, mas se o teatro não te trouxer um ensino bíblico com ele, é só entretenimento. E a igreja não foi feita, a gente tem que entender isso, o culto não é para entreter pessoas, o culto é para adorar a Deus e levar pessoas à adoração a Deus, e ao conhecimento de Deus. Então a gente tem que saber, tudo que a gente faz tem que ter o propósito de levar a palavra às Escrituras de Cristo. É isso? E também de buscar, de levar a palavra de Deus para as pessoas, né, Ricardo?
A gente passou tanto tempo, às vezes, pensando só nas pessoas de dentro da nossa comunidade e às vezes esquecemos de o propósito de quando nós fazermos alguma coisa. Por exemplo, nós estamos aqui numa live. Qual que é o propósito nosso aqui? É de compartilhar a palavra de Deus e de atingir também pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que estão sedentas de aprender a palavra de Deus. Eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que ter o propósito de pensar nas pessoas que estão de fora. Acho que até na forma de você falar, na forma de você agir, tudo que você vai fazer é pensar naquela pessoa que está vendo você e está precisando de Cristo. Então, acho que isso é legal também, de ter o propósito de falar a verdade da palavra, como você disse, e aquela intenção, né? A intencionalidade de você levar a Cristo para aquela pessoa aceitar a Cristo e ter uma transformação de vida. Esse é o propósito do Evangelho, né? De resgatar as pessoas que estão perdidas. Então, acho que é legal também esse propósito de missão, né? É isso aí. Então, nosso tempo já está quase acabando, mas o verso 17, então, ele termina esse trecho dizendo assim, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, está ensinando para nós, mais uma vez, é bom a gente guardar isso, que para nós sermos aptos e preparados, plenamente preparados para fazer a obra de Deus, nós precisamos do que está dizendo no verso 16, né? Sermos ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos pela palavra de Deus. Então, não dá para colocar alguém para fazer alguma coisa na igreja, ou não dá para eu ser um discipulador, se antes eu já não fui discipulado, e se antes eu não ainda conheci a palavra de Deus, não fui transformado por ela. Não estou dizendo, já vou deixar bem claro, que você, para discipular alguém, precisa fazer um curso de teologia, precisa entender o evangelho inteiro, falar em grego, em aramaico, e conhecer todas as histórias, os mapas. Não, isso não significa que você precisa de tudo isso, mas para você discipular alguém, você precisa primeiro ser discipulado e você entender o evangelho, o mínimo, você tem que entender o básico. Tudo aquilo que você entender de Cristo, você já pode, logicamente, começar a falar de você conhece bem pouquinho, já pode começar a compartilhar, porque para pessoas que não sabem nada, não conhecem, um pouquinho que você ensinar para elas, você já vai ver diferença na vida dessas pessoas. Tá? Então, o verso 17, ele fala isso, o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a boa obra, sem entender o propósito, ela não tem valor. Então, não adianta eu querer fazer boas obras ou eu ser alguém que faz diversas coisas, se não for com o propósito correto, se não for preparado pelo Evangelho, com o propósito do Evangelho. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, se a gente faz a boa obra, mas eu faço ela não pelo motivo do Evangelho, não por entender a importância de se levar o Evangelho de Cristo, de se cumprir a missão de igreja que Jesus deixou para nós, se eu não faço isso com essa intenção, a minha motivação para a boa obra pode ser errada, pode ser egoísta, pode até ser pecado. Né? Se eu faço a boa obra, mas porque eu quero que as pessoas vejam, é vaidade. Se eu quero fama, se eu quero ser reconhecido, é puramente orgulho e vaidade. Se eu quero algo em troca, é egoísmo. Porque aí eu só faço porque eu sei que se eu fizer eu vou ganhar alguma coisa em troca. Então, também não é para isso que nós somos chamados para boa obra. Então, o homem plenamente preparado é aquele que entendeu o Evangelho e entendeu o porquê da missão. Nós temos que entender o porquê de nós sermos comissionados por Jesus. Por que Jesus disse, vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas? Por quê? Com qual propósito eu faço isso? Se nós não entendemos a palavra de Deus, o Evangelho, a gente vai
praticar a obra de uma forma errada e, consequentemente, a gente vai falhar em algum aspecto da missão aí. Né, Elias? Voltou? É isso aí. Peço desculpa aí a todos. Hoje tá, não sei o que está acontecendo aqui. Tem uma pessoa querendo me ligando toda hora e acaba caindo a minha conexão. Você está caindo mais que o Neymar. É, Vamos lá, vamos terminar. Então, você quer comentar alguma coisa para a gente finalizar, Elias? não, acho que é isso. Eu acho que eu peguei um pouco do que você falou aí. Eu acho que o propósito de nossas vidas é esse mesmo, né? Não viver de aparência, não viver fazendo aquilo que a gente não vive. Na verdade, nós temos que dar o exemplo para as pessoas e também sempre ter o propósito, sempre ter aquela intenção de levar a palavra de Deus e ensinar e corrigir, né? A palavra de Deus, como falou aqui no 16, né? Eu caí nessa hora, mas fala que para corrigir, para instruir, né? A palavra de Deus é para tudo isso. Então, que nós possamos ter mesmo essa intenção. E como no estudo está falando, né, de ter uma ajuda necessária, que nós possamos ser essa ajuda necessária para as pessoas, que nós possamos ter pessoas ao nosso lado, que nós possamos discipular elas, né, levar a palavra de Deus a elas, andar junto com pessoas, nós possamos estar atentos a compartilhar da palavra de Deus com essas pessoas. Né? Eu acho que um fechamento de tudo que nós falamos aqui, nós possamos ser discipuladores e pessoas que ajudam pratiquem essa ajuda necessária. Muito bem, é isso aí, pessoal. Então, o tema foi esse de hoje, né? Só deixando, assim, uma palavra para vocês no final, né? Em nome do pastor, em nome do Elias, em nome da missão, se é que eu posso falar em nome da missão Atos 4, né? Mas já que eu estou no parlatório aqui, eu vou falar. Vocês podem sempre contar com a gente, tá? A gente está aqui para isso. Eu falo pelo Elias também, porque eu conheço, ele é meu amigo e eu sei da intenção dele. Nós estamos aqui de coração e tranquilos e felizes em poder transmitir para vocês um pouquinho da palavra de Deus, pensarmos juntos, analisarmos juntos a palavra de Deus. Mesmo que a gente está num grupo pequeno, tem poucas pessoas agora assistindo aqui com a gente, mas eu falo isso sempre, a gente às vezes tem mais um pouco de facilidade de entender algumas coisas, mas eu creio que tem pessoas que têm muita dificuldade e gostam e precisam de ouvir estudos sobre a palavra de Deus, e por isso a gente não para, tá? Por isso, vocês podem sempre contar com a gente, vocês podem nos procurar se vocês tiverem alguma dúvida, tanto a mim, o Elias, ao pastor, aos líderes de pequeno grupo, tem vários líderes aí. Se você entrar no nosso site, lá na missãoatos4.com, e você entrar lá na barra pequeno grupo, você vai ver um mapa lá com o nome de todos os líderes de pequenos grupos, que você pode depois, quando nós voltarmos os nossos encontros, você procurar um pequeno grupo aí que mais se encaixe no seu perfil ou que mais seja perto da sua casa, um horário que seja bom para você participar, você ser discipulado, porque nós estamos aqui para vocês e por vocês também. Nós estamos sempre aprendendo mais, né, Elias? A gente não sabe tudo, nós somos simples, nós não somos teólogos, nós somos apenas... só estamos aqui tentando transmitir o Evangelho, mas nós falamos e fazemos isso com muita alegria no coração. Estamos aqui para ajudar mesmo. Que você também ajude pessoas, que você fale de Jesus para as pessoas, que você seja alguém aberto com os seus problemas, com se encontrarem com Jesus, levando Cristo, tá? Através da palavra de Deus. Leve sempre as pessoas para conhecerem a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que liberta, que transforma e que vai nos levar à salvação em Cristo. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar por aqui já. O Elias está caindo a conexão dele, não tem problema, ele já se disse as suas considerações finais. Eu só quero orar com você, deixar uma oração aí pelas nossas vidas. Ore por essa situação que nós estamos passando aí, ainda com muitos casos, muitas pessoas nos hospitais, mas eu creio que logo, logo tudo isso vai passar.
e nós temos que continuar com fé, sabendo que, sobretudo, Deus está no controle de todas as coisas, tá? Vamos orar, então. Deus Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse momento, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos torna aptos, ó Pai, para fazer toda boa obra, que nós possamos ser, ó Deus, bons entendedores e Teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações para receber a Tua palavra, para entendê-la e aplicá-la nas nossas vidas. Abençoe todo aquele que está aqui, esteve aqui ouvindo do Teu Evangelho, todos aqueles que vão assistir esse vídeo, depois gravado, ó Pai, todos possam ser alcançados pela Tua palavra e todos nós possamos ser ajudadores, ó Deus, assim como alguém nos ajudou um dia, que nós possamos ajudar pessoas também. Guarda a nossa cidade, nosso estado, nosso país, guarda esse mundo, ó Deus, protege aqueles que estão desamparados nesse momento, tanto, ó Pai, na sua saúde, Senhor, quanto aqueles que estão passando por momentos de dificuldade financeira, ó Pai. Toma conta de cada vida que esteja precisando, cada um que esteja, Senhor, necessitado de ser transformado, de ser curado, de ser ajudado, ó Deus. Tenha a Tua misericórdia sobre a vida deles e que esse vírus, ó Deus, regrido, ó Pai, vá embora e nós possamos, Senhor, voltar a termos, ó Pai, um pouco de normalidade, ó Pai. Possamos voltar melhores, na verdade, do que nós estávamos antes, ó Deus. Mais voltados para Ti, mais voltados ao cuidado com o nosso próximo, mais voltados a ter misericórdia das pessoas que estão ao nosso favor, que estão à nossa volta, Pai, e precisam da gente, ó Deus. Que nós possamos nos parecer contigo em tudo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Um abraço para todo mundo. Domingo nós estamos juntos aí no nosso culto a partir das 18 horas, lá no nosso YouTube, tá bom? youtube.com/Missão Atos 4. Você pode acompanhar aí direto de lá, pode assistir na sua Smart TV, no seu notebook ou no seu celular. Fique com Deus, um restinho de semana abençoado para vocês. Lembre sempre, então, de serem ajudadores, levando o amor, a graça de Cristo para as pessoas ao seu redor. Até logo. Tchau, tchau.